Adore a Ele. Ele é a razão das nossas vidas, amém? Nós não seríamos nada sem o Senhor. Amém? Quantos estão apaixonados por Jesus? Se você não está, você vai sair dessa noite apaixonado por Ele. Amém? Há uma presença tão doce, tão suave. E a palavra dessa noite se chama ativando a fé. Olha para quem está do teu lado e fala assim: ativando a fé. O problema não é a fé. A Bíblia fala que se a gente tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente pode fazer coisas incríveis. O problema é ativar a fé. O problema é colocar essa fé em ação. O problema é conseguir colocar a nossa fé em Deus na prática, no dia a dia, diante das circunstâncias, diante de situações, das mais diversas, das quais nós enfrentamos. E é importante a gente entender que a fé é o veículo através do qual nós nos comunicamos com Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível se relacionar com Deus. Porque aqueles que vão diante de Deus vão crendo que Ele existe, ainda que não tenham visto Ele corporalmente. Então você precisa, para começar, a chegar diante dEle pela fé. E muitas vezes nós somos acostumados ou ensinados pela cultura, pelas circunstâncias da vida, a nos aproximar diante de Deus como um mendigo que chega com o seu chapeuzinho pedindo esmola, mendigando por uma bênção, mendigando por uma resposta, desesperado para chamar a atenção de Deus. Sabe por quê? Porque o nosso relacionamento com Ele às vezes é baseado numa história de vida difícil. Pode ser que você tenha conduzido a sua vida com teus pais dessa maneira. Pode ser que você tenha passado uma história tão difícil na tua infância, de tanta rejeição, de tantos problemas, de tanta falta de atenção, que você acha que Deus vai agir da mesma maneira com você. Então às vezes você tenta chorar na presença de Deus. Você tenta muitas vezes mostrar para Ele: será que o Senhor não está vendo o que eu estou passando? E Deus, Ele não se move com a resposta que você precisa, na proporção da necessidade que você tem. E isso pode parecer algo frio da parte de Deus, mas não é. Sabe por que não é? Porque na verdade toda resposta à tua necessidade já foi dada. Em Cristo Jesus, toda a resposta aos seus problemas foi consumada. Então quando Deus te vê chorando, clamando, Ele fala assim: meu filho, já está liberado. Você só precisa ativar a sua fé para manifestar aquilo que eu já dei. E o problema é que nós não sabemos fazer uso da fé. A fé é a ferramenta que produz todas as coisas no reino de Deus. É através da fé que nós somos curados. É através da fé que nós somos libertos. É através da fé que nós somos transformados. É através da fé que nós somos perdoados. É através da fé que nós somos regenerados. É através da fé que nós conseguimos enxergar as promessas que estão por vir, mesmo que ainda as circunstâncias não apontem nada relacionado a isso. É através da fé que nós sabemos quem somos em Cristo, e o que nós somos em Cristo não tem nada a ver com o que as pessoas dizem a nosso respeito, seja isso para o bem ou para o mal. Por isso que aquele que se move pela fé não se empolga com elogios, como também não sofre com as críticas. Porque a fé te faz fundamentar a sua vida em Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Se você olhar na Bíblia, você vai ver vários versículos onde Jesus explicava isso nas suas ações, no seu dia a dia. Mateus capítulo 9, versículo 29 diz assim: tocou então os olhos deles dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. Marcos 2:5, e Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Lucas 17:19 disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Lucas 18:42,
E Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. Mas tem uma história da qual a fé me impressiona com uma forma mais intensa, que é a história daquela mulher com fluxo de sangue. Quantos conhecem a história da mulher com fluxo de sangue? Quantos de vocês conhecem essa história? Uma mulher que caminhava com aquele fluxo de sangue há 12 anos. Uma mulher que era tida como imunda, como impura pela sociedade, que sofria. E eu quero te dizer uma coisa, você sabe como foi essa história? Jesus caminhava, uma multidão de pessoas cheias de necessidades caminhavam ao redor dele. Diz a palavra que eram tantas pessoas que muitos tocavam ele, esbarravam nele. E de repente aquela mulher, que há 12 anos sofria, que já tinha tanta rejeição, tanto preconceito, tantos problemas, além da enfermidade, ou gerados pela enfermidade, ela começa a criar uma pintura na sua mente. Ela começa a criar um quadro no seu pensamento. E ela começa a falar assim: se eu tão somente, se eu conseguir atravessar essa multidão e tocar, nem que seja de leve, se eu não conseguir tocar no corpo dele, mas se eu conseguir tocar nas vestes dele, vai ser suficiente para eu ser curado. E aquela mulher cria esse quadro na mente, e ela começa a se esforçar por entre a multidão, até o ponto que ela chega e toca, de leve, como se Jesus estivesse passando, ela tivesse feito assim, ó, não chegou nem a tocar nele. Eu acho que Jesus estava com uma camisa amarrada assim na cintura, e daí a mulher chegou e tocou aqui, na beiradinha. E de repente, no meio daquela multidão, Jesus fala assim: opa, quem me tocou? E os discípulos falaram assim: Jesus, você está viajando, como assim quem me tocou? Olha a galera que está aqui, a quantidade de gente. Jesus falou: mas alguém me tocou de uma forma diferente, porque eu senti sair poder de mim. Eu quero te perguntar uma coisa: o que Jesus fez ativamente para que aquela mulher fosse curada? Repita comigo: nada. Jesus não fez nada. Toda atitude, toda disposição, todo esforço partiu unicamente da mulher. Ele nem viu que ela tocou ele. Ele só sentiu que saiu o poder. Ele não viu nada. A mulher pensou, como ela pensou, ela fez, e como ela fez, aconteceu. Repita comigo: pensou, viu, acreditou no que viu, caminhou em direção a isso, e aconteceu. Esse é o trajeto da fé, para que as coisas aconteçam na sua vida. Ela viu na sua mente, antes de acontecer, acreditou no que ela viu na mente, caminhou em direção ao que ela acreditou, e de fato se cumpriu sobre a vida dela. A posição de Jesus foi completamente passiva. Ele não tomou nenhuma iniciativa. Não foi necessário a fé de Jesus para ela ser curada. Quantas vezes você já experimentou situações na sua vida que alguém estava ministrando e de repente você fala assim: caramba, eu tenho fé, mas eu acho que o pregador não tinha fé para eu ser curado. Você não precisa da fé do pregador nessa noite. A tua fé é suficiente para produzir um milagre na tua vida hoje. Repita comigo: hoje. Hoje. Jesus não fez absolutamente nada. Ele só estava disponível para quem quisesse tocá-lo com fé. Se Jesus estava disponível naquela época, eu quero te dizer que hoje ele se encontra disponível nessa noite para ser tocado por aqueles que creem. Ele está nesse lugar. Ele passeia nesse lugar. Ele está tocando pessoas de forma diferente nessa noite. Eu sei que pessoas, enquanto a palavra está sendo ministrada, vão sentir algo diferente no seu coração. Como se você estivesse sentindo um aperto no peito, uma vontade de chorar, um amor quase que constrangedor. A presença de Jesus, quando entra num lugar, começa a produzir uma atmosfera de santidade, que nem que eu toque, nem mencione o teu pecado, você vai se constranger, porque a presença de Deus está nesse lugar. Ele está nesse lugar. E Ele marcou essa noite como encontro com a tua vida, para transformar a tua história.
E Ele está disponível, Ele está acessível, mas você precisa crer. Você precisa crer que é com você que Ele está falando nessa noite. Você vai precisar sair do seu lugar e tocar nele. Você vai precisar ter uma atitude de fé nessa noite e falar: essa palavra é comigo. Eu vou mudar essa história hoje. Eu não vou continuar dessa maneira hoje. Eu vou transformar isso, porque tudo já foi consumado na cruz. E se eu crer, assim se fará. Tudo está nele. Tudo está nele. A tua cura está nele. A tua libertação está nele. Os teus sonhos estão nele. A Bíblia fala que é por Ele, que é através dEle e para Ele que estão todas as coisas. Por isso a glória toda é dEle, eternamente. Hebreus capítulo 11, versículos do 1 ao 3, descreve a história dos heróis da fé. Homens que às vezes a gente, quando lê a Bíblia de uma forma religiosa, acha que os caras eram super-heróis. Quando a gente vê a história de Abraão, quando a gente vê a história de Moisés, quando a gente vê a história de Noé, nós olhamos esses homens como se eles fossem sobrenaturais, como se eles tivessem algum poder mágico, como se esses homens não sofressem, como se esses homens não tivessem dias de tristeza, como se esses homens, todas as revelações que eles tivessem fossem através de uma visão palpável de Deus. Meu irmão, eu quero te dizer que muitos deles ouviram a Deus no seu espírito, como você está ouvindo nessa noite. E que as revelações de Deus na vida deles fizeram com que eles caminhassem num nível de obediência e fé, que produziu o que produziu ao ponto de até hoje nós falarmos da vida deles. E o que você pode produzir através da sua fé pode se tornar um legado para muitas gerações. Basta que você creia, porque tudo já está consumado. Hebreus capítulo 11, versículos do 1 ao 3 diz assim: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Repita comigo: aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Quando a Bíblia fala que não foi feito do que é aparente, ela não fala que foi feito de algo que não existe. Ela fala que foi feito de algo que existe, só não é visível. Preste atenção no que eu estou te falando. A fé é você crer que tudo que é visível foi feito de algo que é invisível, que é real, mas é invisível. E nós temos como manifestar, trazer à existência as coisas que já existem no mundo espiritual, nós só ainda não vimos. Amém? Quando eu era adolescente, quando eu era jovem, Deus já tinha. Você riu por quê? Isso eu falei, foi um equívoco na minha expressão, né? Eu acho que fica melhor a expressão quando eu era adolescente. Deus já tinha reservado para mim aquela que seria minha esposa. Deus já tinha isso. Inclusive ela já existia. Só não tinha se manifestado como minha esposa, mas já estava lá. Os meus filhos, o Caio e a Bruna, antes de eu começar a namorar com a Leila, eles já existiam. E em Deus eles existiam desde a eternidade passada. E chegou um momento que Deus resolveu manifestá-los, mas eles já existiam em Deus. O problema que você vive hoje já tem a resposta e já tem a solução e já está em Deus. Ele só está esperando o momento para se manifestar. E repita comigo: pode ser hoje, pode ser agora, já está disponível, já está liberado. Eu só preciso acessar através da fé. Amém? Fé é a capacidade de ver no natural o que já existe no espiritual. O texto diz que não é aparente, mas pode ser acessado pelo Espírito.
2 Coríntios 5, 7 diz assim, se você quiser anotar, porque eu quero te falar uma coisa, essa palavra pode se tornar para você um manual de fé. Quando você se levantar na segunda-feira, porque eu sei que tem pessoas que no domingo são um leão rugindo, e na segunda-feira é um cachorrinho vira-lata. Às vezes a gente está em corpo, e as palavras são liberadas, e a nossa fé parece que vai explodir. E quando nós nos deparamos com os problemas, parece que a gente oscila na nossa capacidade de crer. Mas eu quero te dizer, o Deus do culto de domingo à noite é o mesmo que o da segunda-feira de manhã. E aquilo que Deus vai fazer e já está fazendo nessa noite, você pode carregar por toda a tua existência. Por isso tome nota, porque o que vai sustentando a nossa fé é quando você vai fundamentando ela no teu espírito. E a palavra de Deus é o maior fundamento para a fé. 2 Coríntios 5, 7 diz assim, porque andamos por fé e não por vista. Ou seja, a visão natural se opõe à fé. Nós andamos por fé e não por vista. Amém? A palavra vista, no original, é aparência externa. Então, aparência exterior. Nós não nos movemos pela aparência exterior. Nós não nos movemos por causa das circunstâncias de um país que tem a economia passando problemas. Nem vale a pena ficar falando disso, você já sabe. Você está vendo isso. Mas nós não estamos presos a isso. Porque nós não estamos presos à aparência exterior. Nós nos movemos pela fé. Amém? Quantos se movem pela fé? Quantos creem além das aparências externas? Amém? Fé, então, não é questão de você ter que ver para crer. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que a fé tem que produzir em você uma convicção interna, que se manifesta através de uma visão clara daquilo que há de acontecer sobre a tua vida. Hebreus 11, 13, que tem esse texto que eu acho tremendo. Todos estes morreram na fé. Preste atenção. Todos estes, está falando dos heróis da fé. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros peregrinos na terra. Meu irmão, essa palavra vendo é diferente da palavra de 2 Coríntios, de aparência exterior. Essa palavra vendo, no original, ela dá um sentido de uma convicção, de uma imagem gerada na tua mente. Ou seja, os heróis da fé foram homens que, mesmo não tocando as promessas, eles viveram intensamente essas promessas, porque conseguiram ver no seu interior como se já existisse, ainda que não tivessem tocado. Eu não sei se você conseguiu entender o que eu te falei. Eu vou te dar um exemplo disso. Isaías foi um profeta que teve a revelação de Cristo. Isaías não viu Cristo pessoalmente, mas ele viu Cristo com tanta precisão no seu espírito, no seu interior, que ele descreveu exatamente como Cristo viria, como ele seria, porque ele viu. Ele teve a capacidade de ver no espírito aquilo que teria ainda alguns anos, 600 anos para se manifestar. Ele viu com antecedência. Se você caminha em fé, Deus vai te fazer acessar coisas que ainda vão acontecer, mas Ele vai mostrar no teu espírito. E você vai viver isso com a mesma alegria, como se você já estivesse vivendo o dia do cumprimento disso. Meu, você não sabe do que eu estou te falando, isso é muito tremendo. Sabe o que é isso? É você caminhar no meio do deserto já dando glória pelo aguaceiro que tem pela frente, mas você está dando antecipadamente. O que você está fazendo? O que você está glorificando? Por que você está desse jeito feliz? É que eu já consigo ver, eu já sinto o cheiro das águas. Aleluia! Aleluia! Essa palavra vendo, a tradução literal dela no original é perceber por algum dos sentidos. Então não era vendo com olhos naturais. Não é que Deus falou assim, vem cá, moçada, Moisés, você não vai alcançar Canaã. Eu preparei aqui para você uma foto digital,
de alta qualidade para você ver com precisão o que é a terra. Não. Não era visão natural. Era algo que podia ser percebido por alguns dos sentidos. Ou seja, tinham heróis da fé que conseguiam sentir o cheiro da vitória. Tinham outros que conseguiam experimentar a alegria e o sabor da vitória. Tinham outros que conseguiam entender literalmente quem seria o Messias, como foi o caso de Isaías. Mesmo que não tivessem uma visão natural, mas algo foi revelado no seu espírito, na sua visão interior. Eu quero te dizer uma coisa, a tua visão interior, preste atenção nisso. Aquilo que você consegue ver no teu espírito é muito mais forte do que os teus olhos naturais podem te mostrar. O que você vê através dos seus olhos naturais é passageiro, é transitório. O que você vê pelo espírito é eterno. O que você tem visto hoje nos seus olhos naturais? É um diagnóstico de enfermidade? É uma situação de dificuldade financeira? É um problema familiar? É uma situação de relacionamento? É uma dificuldade dentro de casa, marido e mulher? O que você está vendo através dos seus olhos naturais? Eu quero te dizer uma coisa, isso é transitório. O que você está vendo é passageiro. Agora deixa Deus produzir na tua vida uma visão no espírito, daquilo que é eterno, daquilo que não acaba, daquilo que não passa, do que Ele tem reservado para a tua vida. E você vai ver que essa visão, ela vai impregnar o teu espírito ao ponto de que a tua visão natural se torna muito pequena. É por isso que aqueles que estão em Cristo caminham como se fossem loucos, porque eles não estão mais presos às coisas desse mundo. Eles não estão mais presos às circunstâncias exteriores. A visão espiritual é muito mais forte. É a visão espiritual que nos consome, é a visão espiritual que nos impulsiona, é isso que nos faz levantar todo dia com alegria e com vida. A visão da fé é muito mais precisa. E tem uma história que eu acho tremendo, que me mostra muito bem como Deus concebe a fé, que é a história de Abraão, que foi chamado o pai da fé. Abraão era um tiozinho já, senhorzinho, velhinho, já estava meio com dificuldade lá com a esposa, os dois já estavam bastante idade, e Abraão tinha uma promessa. E um dia Abraão começa a ter uma conversa com Deus, como eu acredito que muitos de vocês têm tido. Quantos aqui têm promessas de Deus que ainda não se cumpriram? Olha a quantidade de gente. Eu queria que você permanecesse com a mão levantada. Quantos têm promessas de Deus que não se cumpriram? Agora olha a tua volta, você não está sozinho nisso. Olha a tua volta, se você quiser se colocar de pé, fala, caramba, tudo isso, não sou só eu nessa. Abraão também tinha uma promessa de Deus, que num determinado momento da sua vida, essa promessa passou a se tornar inconcebível. Ele já não podia naturalmente gerar um filho. A sua esposa já não podia naturalmente dar à luz a um filho. E qual é a imagem que ele tinha na sua mente? Só de impossibilidade, só de incerteza, que não tinha mais jeito. Quantos de vocês têm promessas e as circunstâncias que você vive hoje geram na tua mente uma imagem de derrota? Uma imagem de que não vai dar certo. O tempo está passando. As coisas não estão acontecendo. Isso daí é todo o cenário externo que vai formando dentro da tua cabeça uma mentalidade, uma forma de pensar. Preste atenção que essa é o que eu estou te falando. Existe uma guerra por essa palavra nessa noite, porque é assim que o diabo te torna cativo. Existe uma guerra por essa tela de projeção chamada mente. O diabo quer projetar algo na sua mente. E Deus quer que você consiga ver através da sua mente aquilo que Ele tem para você. O que Deus tem para você só pode ser visto no Espírito através da fé. O que o diabo tenta te fazer é ofuscar essa visão espiritual através de uma visão natural mais forte. Então o que ele faz? Ele te prende às circunstâncias. Ele te prende através da palavra das pessoas. Por isso você tem que tomar cuidado com quem você conversa, quem você ouve.
Com quem que você se cerca? Quais são suas amizades? Porque o que mais Satanás usa são pessoas para falar, você não vai conseguir, você está louco? Olha como está o estado da tua vida. Olha como estão as suas dívidas. Olha o teu passado, você acha que você vai ser alguém um dia na presença de Deus? Você acha que você está apto a ministrar a palavra? Você acha que você ainda tem expectativa de uma família? O tempo está passando, a idade está chegando para você. Você acha que tem solução no momento que está o país de desemprego? Você não tem um diploma. Como que você vai ter um bom emprego? E o Satanás vai planejando um montão de situações que vão sutilmente entrando no teu pensamento e vão construindo nessa sua tela uma imagem de derrota, de frustração, de fracasso, de impossibilidade. E foi isso que foi sendo construído na vida de Abraão ao longo dos anos. Não tem mais jeito. E daí um dia Deus chega num diálogo com ele, como muitos de vocês tiveram hoje. Senhor, eu vou para o culto, mas eu não aguento mais. Eu não aguento mais essa inconstância na minha vida. Eu vou lá, recebo até uma boa palavra, mas quando chega segunda-feira, eu não tenho força. Eu tenho vivido dias de tristeza, Senhor. Eu tenho vivido uma angústia que eu não consigo explicar. Eu vou na igreja e é bom, e eu louvo e eu adoro, mas quando eu me deparo com a minha realidade, eu me sinto sozinho. Vem a solidão. E parece inconcebível, mas tem pessoas que mesmo dentro da casa de Deus estão entrando em depressão. Porque essa imagem se torna tão pesada, que é quase uma sentença final na tua vida. E nesses diálogos que às vezes você tem com Deus, Abraão também teve. E chorando, se lamentando, ele falou, Senhor, como o Senhor vai construir na minha vida um legado? Como o Senhor me fala de descendência, se quem eu tenho na minha casa administrando os meus bens é Eliezer, o mordomo Eliezer. É ele que vai ficar com tudo, Senhor. Eu não tenho filhos, o Senhor não me deu filhos. O Senhor me prometeu filho, mas eu não tenho filho. Era essa a conversa de Abraão com Deus. Um homem chamado pai da fé, mas que diante das dificuldades, diante do tempo que se passou, ele estava sofrendo. E ele estava quase que culpando a Deus. Falou, o Senhor me prometeu um filho, mas eu não tenho filho. E para que vale todas essas riquezas, se tudo isso vai ficar para um empregado? Pode ser que nessa noite você também esteja assim. Senhor, eu preferia não ter promessa, do que continuar crendo em algo que não acontece na minha vida, que está demorando para acontecer. Eu tenho sofrido. E o Senhor fala então a Abraão, Abraão, você é meu filho, eu estou construindo uma história contigo, e essa história vai ser contada por gerações e gerações, e eu preciso, primeira coisa, desconstruir essa imagem de derrota que está dentro de você. Sai da tua casa, vem aqui para fora. Ele dá a mão para Abraão, vem cá, Abraão, é você mesmo, Abraão, dá a mão, Abraão. Sai aí da sua casinha, sai dessa cadeirinha que você sempre senta, vem para cá. Olha a visão daqui de cima. Você consegue olhar para o céu? Olha, Abraão, você consegue olhar para o céu? Queria que você contasse as estrelinhas, Abraão. Você consegue contar as estrelinhas? Não consegue contar, Abraão? Mas eu quero que você guarde essa imagem. Está vendo esse céu estrelado? Eu quero que essa imagem comece a ficar marcada na tua cabeça. Esquece o que falaram para você. Esquece o que as pessoas falaram para você. Esquece o tempo. Esquece as dificuldades da sua vida. Esquece esse sentimento de derrota. Esquece essa angústia. Guarda essa imagem de um céu estrelado, porque assim vai ser a tua descendência. Amém? Amém? Assim vai ser a tua descendência. Aleluia! 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 Uou! De todo o coração, creia! Creia, creia! Com toda a força, Te amo, te amo, te amo, Deus!
de todo o coração, toda a alma, com toda a força. Te amo, te amo, te amo, Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. O que Deus fez com Abraão foi desconstruir uma imagem natural e estabelecer uma outra. O que Deus precisa fazer na tua vida e na minha vida nessa noite é acabar com essa imagem que foi construída pelo tempo de espera, pelas dificuldades, pelas palavras que você recebeu e ouviu de pessoas. Aleluia. Creia mesmo. Creia, porque Deus vai começar a fazer você enxergar na tua mente aquilo que Ele tem reservado para você. E essa imagem, alguns vão ter visões, outros vão começar a pensar e vão ver, mas essa imagem vai se tornar muito mais forte do que a imagem que você tinha até hoje. E é isso que vai te impulsionar, e é isso que se chama fé, é crer naquilo que Deus construiu na tua mente, e não naquilo que as pessoas falaram de você. Eu não estou nem aí para o que falam de mim. Eu me preocupo com o que Deus pensa a meu respeito. Não estou nem aí, sabe por quê? Porque o que falam de mim oscila como as ondas do mar, vêm e voltam. Agora o que Deus pensa na minha vida é eterno. Isso permanece, e é por isso que eu me movo. E é por isso que eu me levanto, e é por isso que eu caminho, e é por isso que eu existo, é por isso que eu vivo. Deus produziu uma imagem na mente de Abraão, e isso fez com que ele se tornasse o pai da fé. Sabe, Abraão era um cara que caminhava muitas vezes peregrinando por situações perto de mares, e depois Deus faz com que aquilo ficasse tão gravado que ele leva um dia ele passeando na beira da praia, Abraão e Deus de Abraão, e fala assim: agora é hora para as areias aí. Está olhando a areia aí, Abraão? Tô, Senhor. Conta os grãozinhos de areia. Falou: pô, agora está mais difícil que as estrelas. Olha para o grãozinho e conta, tenta contar. E eu acredito que se Deus falou isso para ele, não era pegadinha, ele tinha que tentar mesmo. Vai, estou esperando você contar. Nunca mais aquilo saiu da mente de Abraão. Pô, Senhor, pegou pesado em contar areia. Não, é só para você não se esquecer que essa vai ser sua descendência. Todas as vezes que você se levantar e ver a velhinha da Sara lá, e o povo falar: ah, não dá mais, não tem mais jeito, você vai lembrar da areia e vai falar: é isso que eu tenho para você. Se você se levantar nessa segunda-feira e o teu problema permanecer lá, você vai lembrar do que Deus está te falando nessa noite. Uma nova imagem está sendo construída na sua mente, e você vai ter a capacidade de crer contra as circunstâncias. Contra as circunstâncias. E essa imagem vai ser mais forte. O que Deus está gerando na tua vida hoje é mais forte do que qualquer circunstância exterior. Gálatas capítulo 3, versículos 8 e 9 dizem assim: tendo a escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Cara, o cara se tornou tão louco na capacidade de crer, ele aprendeu de uma maneira tão poderosa a projetar na sua mente a imagem daquilo que Deus falava, que Deus falou assim: eu quero revelar o meu evangelho a um homem. Gente, só para vocês entenderem o que é o evangelho. O que é o evangelho? As boas novas de quem? De Cristo, de salvação, amém? Sabe quem foi a primeira pessoa que recebeu a ministração do evangelho? Repita comigo: Abraão. Mas espera aí, quantos anos antes de Cristo Abraão viveu? Como que ele recebeu a ministração do evangelho? Como que ele recebeu a revelação de Cristo? Ele se tornou um cara tão bom na capacidade de crer naquilo que não existia, que Deus, quando queria revelar, falou: vou falar para Abraão, esse vai acreditar. Tem coisas que Deus não fala com você porque não encontra em você um coração disposto a crer. Deus tem que encontrar pessoas dispostas a crer para que Ele possa compartilhar os seus sonhos. E eu sei que nessa casa Ele escolheu um grande sonhador. A gente tem aprendido isso olhando a vida do apóstolo Hélio. Essa igreja não se chama Sonho de Deus por acaso, não foi um nome
escolhido através das pós-graduações de marketing do apóstolo L. Não, olha, esse nome eu pesquisei no Google AdWords, e ele vai ser um nome bem pesquisado, bem buscado, vamos colocar sonho de Deus. Não, não foi isso. O Espírito Santo um dia falou, eu quero que vocês produzam a igreja que o Senhor sonhou. E para você produzir o que Deus sonhou, você tem que conseguir sonhar junto com Ele. Meu, se eu fizesse parte de uma igreja onde eu sei que Deus sonhou e eu tenho que sonhar junto com Ele, e eu te contasse isso, eu dava um glória a Deus, eu pulava na cadeira, eu aplaudia o Senhor. Hoje tem tanto nome de igreja, e eu não quero criticar nada não. Nós fazemos parte de um corpo, tem propósito em todas as coisas, mas tem tanto nome sem sentido. Tem tanto nome que foi criado porque é um nome que dá certo no marketing, que é uma estratégia para que toque algumas pessoas, sei lá. Mas eu louvo a Deus não pelo nome da igreja, mas porque Ele aponta um destino profético para as nossas vidas. Viver um sonho. Esse sonho tem que primeiramente ser construído na nossa capacidade de ver, antes dele se manifestar. Você sabia que Deus tem um montão de sonhos para essa casa? Quantos sabiam? E você sabia que você faz parte desses sonhos? E o que você está esperando para manifestar esses sonhos? Por que você crê? Por que você acha que crê e você espera que alguém realize isso por você? Não, você foi chamado a construir junto com a gente esse sonho. De transformar essa cidade numa terra de adoradores, de transformar essa nação, de tocar as nações, de ser uma torre de transmissão. Eu sei que a palavra que Deus tem nesse lugar pode transformar situações de pessoas em todos os lugares do mundo. Porque não é a palavra para um lugar, é uma palavra de Deus que pode mudar a história de pessoas em qualquer lugar, estação, planeta. Deus só pode compartilhar algo que ainda não é com aqueles que conseguem crer sem ver. Só que depois de crer, eles verão. Eu vou te falar de novo. Deus só pode compartilhar algo com quem tem disposição e capacidade de crer sem ver. Só que se você crer sem ver, depois você vai conseguir ver. Se você crer, Deus fala assim, meu irmão, você vai ser governador do estado de São Paulo. Amém? Eu quero falar, amém. Não consigo ver, mas eu creio, Senhor. Então tá bom, agora eu vou te mostrar o quadro. E daí Deus te dá a visão. Mas primeiro você tem que crer. Olha, você crê que eu tenho reservado para você uma esposa, por um momento certo, na hora certa, uma família linda. Também não sei porque eu virei para o lado de cá, né? Você crê? Pelo amor de Deus, vamos lá para o lado de cá, alguém que crê. Quem crê que Deus tem uma esposa para a tua vida, diga amém. Amém. O lado de cá está melhor. Vocês vão ficar solteiros por um bom tempo. Não, retiro essa palavra. Apesar que vocês estão passivos demais. Ó, eu falo, você crê, não crê, ninguém nem se manifesta. Você sabe que é verdade, isso é um problema para a fé. A fé tem que ser uma coisa que tem que ser impulsionada. Uma fé passiva do jeito que vocês estão assim, não acontece nada. Vocês tinham que voar no meu pescoço e falar, não vou ficar solteiro, eu creio. Olha lá, eu estou terminando de falar, vocês continuam com o braço com a perna cruzada, não faz nada. Eu estou tentando ajudar. Mas a fé é algo que é pessoal. Se a nossa fé, preste atenção, a nossa capacidade de crer produz uma imagem, nós precisamos cuidar com aquilo que cremos. E consequentemente daquilo que ouvimos. Porque aquilo que ouvimos vai produzir imagem na nossa mente. Eu vou fazer um teste com você, feche seus olhos. Feche seus olhos. Eu vou falar uma coisa para você e você pensa nisso, tá bom? Pôr do sol. Abra os seus olhos. Quantos estão com uma imagem do pôr do sol na cabeça? Amém? Feche seus olhos de novo. Tempestade. Cria na sua imagem, na sua mente aí uma imagem de tempestade. Estão conseguindo ver? Está caindo muito raio aí?
muito vento, muita chuva, abre o olho. Glória a Deus, saiu da tempestade. É exatamente o que acontece com as nossas vidas. O diabo constrói uma imagem e você começa a ver tudo através da lente dessa imagem. Só que você não consegue abrir os seus olhos e sair disso. Você fica viciado nessa imagem. Você começa a acreditar nessa imagem. Nessa noite, o que Deus está fazendo é arrancando a imagem que foi construída por Satanás ao longo da tua vida. Pessoas que falaram que você não podia. Pessoas que falaram que você não daria certo. Pessoas que falaram que você é muito feio, que você é baixo demais, que você é alto demais, que você é gordo demais, que você é magro demais. Sabe por quê? Porque Deus não está nem aí para a aparência exterior. Ele quer o teu coração. Ele quer a tua vida por completo. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6, versículos 22 e 23. Preste atenção, eu quero te dar bastante fundamento para essa palavra. A candeia do corpo são os olhos. Repita comigo, a candeia do corpo são os olhos. Agora eu sigo. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Se os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Amém? Essa palavra olhos, e quando Deus foi ministrando isso ao meu espírito, você não pensa que essa palavra que eu estou falando para vocês é para vocês. Essa palavra primeiro o Senhor ministrou para mim. Deus desconstruiu da minha mente um montão de coisa. E eu tive uma experiência fortíssima. Na quinta-feira, não, quinta foi feriado, na quarta-feira, de uma situação que eu estava esperando já há um tempão. E na minha imagem, na tela da minha mente, foi projetada já uma imagem de que não daria certo. Quando eu acordei, o Senhor começou a ministrar essa palavra. Falei assim, desconstrói essa imagem que vai dar certo. Eu falei, amém, Senhor, como que eu desconstruo? Começa a ver dando certo. E eu vou te mostrar como vai ser. Eu falei, amém. E eu vim aqui para a oração, era 8 horas da manhã, aqui na igreja. E eu comecei a orar já vendo essa situação resolvida. No meu espírito. Quando ia começar a oração, 8 horas da manhã, que o apóstolo Hélio chegou, tocou meu telefone. E era essa pessoa que eu estava esperando já há meses, dando exatamente a resposta que eu estava esperando. E Deus me falou, você não está à mercê das circunstâncias. Você tem a capacidade de determinar a mudança através da tua fé. Creia no que eu estou te falando, que é muito sério, meu irmão. A palavra de Deus nos diz que Ele nos deu toda a autoridade. Tudo que estava sobre Jesus veio sobre as nossas vidas. E nesse texto, a palavra olhos, que fala se os seus olhos são maus, a palavra olhos no original é oftalmos. E oftalmos é diferente da palavra olho natural. Oftalmos é a capacidade do homem de produzir imagem na sua mente. Eu falei assim, meu Deus, está de brincadeira. Depois que Ele me revela, Ele sempre vai me dando o fundamento. Então, o original diz assim. E outra coisa. Essa palavra candeia do corpo, que a Bíblia fala aqui, na verdade o original não é candeia, é menorá. Você sabe o que é menorá? Menorá é aquele castiçal com 7 partes que ficava no Santo dos Santos representando a presença de Deus, a presença do Espírito de Deus, a plenitude de Deus. Iluminava, mas também representava, tinha um simbolismo profético do Espírito de Deus. Amém? Vocês já viram aquele castiçal? Acho que a gente tem um aqui. Isso é a menorá. Então aqui o texto fala assim no original. A menorá do corpo é essa visão produzida no interior. É isso que o texto está falando. A menorá do teu corpo é essa visão produzida no interior. A menorá do nosso corpo é a nossa visão mental. Assim que se a sua visão na tua mente é pura, todo o teu corpo será iluminado. Mas se a sua visão, e a palavra diz, a palavra no original não fala ruim, fala assim, mas se a sua visão é egoísta, todo o teu corpo estará em trevas. Eu vou repetir para você. Esse texto é muito forte no original e ele é muito diferente do que foi traduzido. A menorá do nosso corpo
é a nossa visão mental. Se a sua visão mental é pura, o seu corpo será iluminado, mas se a sua visão é egoísta, o seu corpo estará em trevas. Sabe por quê? Porque a visão egoísta enxerga a vida através de uma perspectiva pessoal e não através da visão de um pai. Você olha a tua vontade, não a vontade do pai. Você olha a tua vontade, não o que é a vontade do reino. Eu estava falando esses dias para algumas pessoas que nós estamos vivendo um período da igreja onde se fala muito de propósito. E as pessoas estão numa ânsia de conhecer o seu propósito pessoal. E elas querem, apóstolo, eu tenho orado para Deus me mostrar qual é o meu propósito. Porque eu estou lutando pelo meu propósito, porque eu quero o meu propósito. Eu quero te dizer uma coisa. O teu propósito pessoal, ele só é manifesto depois que o teu propósito coletivo está em prática. Só quando você vive o propósito de Deus na tua vida, no reino, o teu propósito pessoal se manifesta e é ativado. Deus não dá propósito para você caminhar, sair seguindo sozinho. O propósito de Deus para as nossas vidas é manifestar o seu reino em primeiro lugar. E depois as outras coisas são acrescentadas, inclusive o teu propósito pessoal. Você quer saber o porquê você nasceu? Você quer saber o que Deus tem de específico para a tua vida? Procure saber qual é o propósito coletivo do reino de Deus sobre a face da terra. Você faz parte de um corpo. Você faz parte de um corpo. Ô cabeção, não dá para você sair andando sozinho e achar que você tem um propósito pessoal e deixar para trás pé, mão, braço. Não dá para você ser uma orelha solitária. Não dá para você ser um braço ao vento. Olha, eu toco um teclado. O que adianta você tocar os teclados sozinho lá na sua casa? Você foi chamado para estar num corpo. Eu prego a palavra e tá bom, você prega a palavra, se não tiver ninguém para ouvir, você vai pregar para quem? Eu profetizo, e daí? Se não edifica o corpo de Cristo. A visão egoísta, a visão deturpada da vida, ela faz com que toda a tua vida seja má. Quando a Bíblia fala assim, amenorado o teu corpo, ou seja, se o Espírito de Deus, é isso que esse versículo está querendo dizer, se a visão da tua mente é produzida pelo Espírito de Deus, ou seja, a candeia, amenorado o teu corpo, é boa, ou seja, o teu espírito está em Deus, a tua vida está mergulhada em Cristo, o Espírito Santo domina os teus pensamentos. Então a imagem que é produzida na sua mente, a sua visão mental é positiva. E se a sua visão mental é positiva, é pura, é santa, todo o resto vai caminhar em santidade. Agora, se a tua visão interna, se a tua visão mental não é gerada pelo Espírito, é gerado pela alma, pela carne, tudo na tua vida vai mal. Sabe o que isso quer dizer? Se Deus consegue alinhar a tua visão hoje, Ele alinha a tua vida por completo. Se Deus consegue alinhar a tua visão da vida, Ele alinha a tua vida por completo. Eu vou repetir isso para você. Como diria o apóstolo Hélio agora em português. Se Deus conseguir alinhar a tua visão nessa noite, toda a sua vida está alinhada. Tem pessoas que não conseguem ter a visão do próximo através da imagem produzida por Deus. Se você não vê o teu próximo como Deus vê, a sua visão vai estar distorcida. Se você olha para a tua vida como o centro do universo e tudo gira ao seu redor, a tua visão está distorcida. Deus precisa te alinhar e entender que existem outras prioridades no reino. Nós precisamos entender que nós fazemos parte de um corpo, de um projeto maior, de um projeto coletivo. O que você tem feito para o avanço do reino de Deus? Quantos aqui gastam 90% do teu tempo realizando aquilo que é propósito e projeto de vida pessoal? A gente só trocou a palavra propósito. Na verdade é um projeto de vida pessoal. E a gente mergulha no projeto, a gente se dedica a esse projeto, a gente gasta a nossa vida para isso. Nós não estamos
com a visão alinhada com aquilo que é reino de Deus. E você vê a sequência desse texto, Mateus capítulo 6, 26, diz assim: olhai para as aves do céu. Sabe o que Deus estava falando? O que Jesus estava ensinando? Quando ele fala que a candeia do corpo são os olhos, ele estava mudando a visão dos seus discípulos, que caminhavam ansiosos, que caminhavam preocupados com seus problemas. Quantos estão aqui hoje preocupados e ansiosos com seus problemas pessoais? O Senhor quer mudar a tua visão hoje. Para de olhar para o extrato da tua conta vermelho, para de se preocupar com as contas que você tem que pagar amanhã, para de olhar para as situações que ainda não se resolveram. E Jesus chamou os caras e falaram assim: sai do bankline agora, olha para as aves do céu. Daí os caras pararam assim, largaram o iPod, largaram o iPad, largaram o iPhone e começaram a olhar. Está vendo as aves? Fica observando aí. Daí eles ficaram observando. Qual delas está ligando para a gerente pedindo para aumentar crédito na conta? Qual delas está precisando ficar implorando por comida? Não, meu filho, eu cuido dela todos os dias. E assim como eu cuido dela, eu cuido de você. Guarda essa imagem na sua cabeça. Daí depois ele trouxe os caras para o outro lado. Olha agora aqui os lírios do campo. Daí mostrou aquele campo cheio de lírio. Grava essa imagem na cabeça, olha para o campo. Está olhando para o campo? Estou olhando. Está vendo esses lírios? Estou vendo. É bonito ou não é? É lindo, Senhor. Nem Salomão se vestiu como eles. Então, se eu cuido assim de uma planta que hoje está, amanhã morre, amanhã eu não vou cuidar de você? Guarda essa imagem na tua cabeça. O Senhor está te falando, guarda essa imagem na tua cabeça. Muda a tua imagem, muda a tua perspectiva, muda a tua visão, porque se Ele alinhar a tua visão, Ele alinha a tua vida. E depois que ele explica tudo isso sobre visão, no versículo 33 de Mateus capítulo 6 ele fala: então busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Tudo aquilo que você chama de necessidade, Deus chama de acréscimo. Tudo aquilo que você chama de muito importante, Deus chama de acréscimo. Tudo aquilo que você coloca como motivo de oração na tua vida, Deus chama de acréscimo, porque para Ele há uma só coisa importante, e isso se chama reino de Deus. Se o reino de Deus não é prioridade na tua vida, você não está fazendo o mais importante. E eu quero te dizer uma coisa: aos olhos naturais, dentro de uma perspectiva exterior, você pode estar sendo muito bem sucedido, mas para Deus você pode ser um fracasso, porque Deus não se importa com perspectiva exterior. Ele está construindo algo que é invisível, mas é real. O reino de Deus é invisível, mas é real. E a imagem que Ele tem não é a imagem de homens. Aquilo que às vezes a gente faz e agrada aos homens, os aplausos que nós tiramos das pessoas, os tapinhas nas costas, para Deus isso não quer dizer nada. Para Deus tem uma coisa que importa, que é o seu reino de justiça, gozo e paz. Quando Deus conseguir fazer você ver, então você está pronto a estabelecer. Se você não consegue ver, você não consegue estabelecer nada na sua vida. Porque o reino de Deus não trata de uma visão pessoal, é a visão de um pai impressa nos filhos. Não trata de um projeto pessoal, não é a tua visão, não é a minha visão, é a visão do pai impressa em nós como filhos. Amém? Enquanto você não entender no reino o sentido de coletivo, que no reino o coletivo vem antes do individual, você não vai conseguir entender nada a respeito de propósito. No reino, quem está à sua volta tem que ser para você mais importante que você mesmo. Dá uma olhada em quem está à tua volta. Dá uma olhada, eu quero que você passe os olhos. Sabe, é como o apóstolo L disse ontem no culto de ceia, é inconcebível dentro de uma igreja a gente ter contenda entre aqueles que deveriam caminhar no mesmo propósito, que é o reino de Deus.
Por isso, só há contenda. Foi algo que ele disse também ontem, só há contenda quando há disputa. E só há disputa quando há uma visão incorreta da vida. Você só disputa quando você está colocando o pessoal antes do coletivo. Quando você não tem mais uma visão pessoal da vida, quando você já abriu mão disso, quando você já morreu para isso, você não disputa com ninguém. O que você quer? A capa? Leva também a túnica. Você quer dar um tapa na minha cara? Daqui, ó, estou do outro lado, dá nos dois. Quer xingar? Já humilha, já chuta, estou morto. Não tem disputa para quem já morreu para o reino de Deus. E se não tem disputa, não tem contenda. Ó, o negócio é o seguinte, apóstolo, eu não vou com a tua cara porque você não me cumprimentou. Tá bom, irmão, me perdoa. Não quero perdoar. Daí? Não, você nem vai me questionar. Não, você tem razão, você está falando, eu estou te pedindo perdão. A disposição de perder sempre. Amém? Porque no mundo, quando a gente perde a nossa vida, a gente a encontra. Mas quando você acha que encontrou sua vida agora, eu estou de boa. Agora você perdeu. Porque a visão que Deus quer produzir, ela não é pessoal. O maior propósito na nossa vida, eu quero que você ouça isso, o maior propósito na nossa vida é viver o propósito dEle. Qual que é o teu propósito? Viver o propósito dEle. Qual que é o propósito dEle? O reino. As pessoas. Considerar sempre os outros superiores a nós. Por isso que apóstolos, profetas, ministros estão no corpo para servir. Nós não somos maiores que ninguém. Pelo contrário, nos humilhamos e nos colocamos à disposição para servir. Muitas vezes incompreendidos, muitas vezes criticados, mas agradando ao Pai. Amém? E tem uma passagem em Marcos que eu quero terminar com ela, no capítulo 9, versículos 22 ao 24, que é a história de um pai com um filho enfermo. Quantos aqui já tiveram problemas de enfermidade com seus filhos? Porque não tem algo mais desesperador para um pai do que ver o sofrimento do filho. É ou não é, Alan? É papai, hein? O Tiagão está chegando. Mas nesse texto, o pai tinha um filho que era afrontado pelo diabo. E o menino ficava com epilepsia, era jogado na água, no fogo, uma coisa terrível. Você imagina um pai vendo o filho sofrer dessa forma por muito tempo na sua vida. Olha o capítulo 9, versículos 22 e 24. Muitas vezes o tem lançado no fogo, na água, para o destruir. E daí ele fala assim para Jesus: mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus lhe disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Mas esse texto também é um texto que muda muito o contexto do que foi originalmente essa conversa. Jesus não falou com o pai de boa assim, não. Esse pai chegou para Jesus e falou assim: olha o estado do meu filho, não estou aguentando mais. Se você pode fazer alguma coisa. Daí Jesus: espera aí, que história é essa? Se tu podes? Você está perguntando para mim se eu posso? Jesus deu uma chibatada no pai. Como que é a história? Você está querendo que eu cure o teu filho e você me pergunta se tu podes? Não, calma, vamos rebobinar, eu vou te dar a chance de falar de novo. E daí, no original, a Bíblia fala assim: como assim você me pergunta se tu podes? E daí Jesus responde para ele, eu estou lendo a tradução do original: é lógico, é fato, é natural que tudo será feito na vida daqueles que têm plena confiança no Pai. Jesus fala para ele assim: como que é? Você está perguntando se eu posso? Não, você não precisa perguntar se eu posso. Quando a nossa tradução fala assim, tudo é possível ao que crê, repita comigo: tudo é possível ao que crê. Jesus fala assim: não, é mais do que tudo é possível, é totalmente natural, é totalmente lógico, é mais do que óbvio, que pode acontecer tudo na vida daqueles que têm plena confiança no Pai. Sabe o que isso quer dizer nessa noite? Que a tua capacidade de crer, não em mim, mas na palavra de Deus,
pode transformar qualquer realidade da tua vida hoje. Se você tiver plena confiança no Pai. Quantos aqui têm plena confiança em Deus como teu Pai? Então repita comigo, tudo é possível que crê. Olha para quem está do teu lado e fala assim, tudo é possível que crê. Tudo é possível que crê. Agora eu queria que por um instante você fechasse os seus olhos e pensasse nesse que pode ser hoje o teu maior problema, nesse que pode ser hoje a causa de toda a tua tristeza, o maior fardo que você tem carregado. Você entrou na igreja nessa noite com um peso sobre os teus ombros, com esse problema que já se arrasta há algum tempo, que tem te feito sofrer. E eu quero que você pense agora nele. Está pensando? Quantos estão pensando? Digam amém. Agora eu quero que você comece a imaginar na tua mente esse problema sendo resolvido. Comece a imaginar a maneira que ele vai ser resolvido. Ou melhor, a maneira você não tem como saber, Deus vai fazer. Mas comece a imaginar o sabor da vitória. Comece a imaginar você rindo. Comece a imaginar você chorando. Comece a imaginar você cantando na presença de Deus de gratidão. Comece a imaginar você chegando na igreja e falando, apóstolo Hélio, eu preciso dar um testemunho do que Deus fez na minha vida. Num culto de domingo à noite foi liberada uma palavra de fé e eu criei. E na segunda-feira algo aconteceu na minha vida. Comece a acreditar nisso, comece a ver isso pela fé. Em nome de Jesus, creia que algo vai passar. Comece a ver isso na sua imagem. Comece a ver a conversão do teu esposo. Comece a ver a transformação dos teus filhos. Comece a ver a transformação das tuas finanças. Comece a ver a cura da tua enfermidade. Comece a ver isso na sua mente. Nessa hora Deus está te tomando pela mão como Ele fez com Abraão e fala, olha agora, eu quero que essa imagem fique gravada na tua mente. Para quando o diabo vier falar para você que não dá certo, você se lembre nessa noite que tudo é possível que crê. Que tudo é possível que crê. Que tudo é possível que crê. Que tudo foi consumado na cruz. E se você crê nessa noite, a tua fé produzir essa imagem como aquela mulher no fluxo de sangue, que creu, que desenhou aquela imagem e simplesmente caminhou em direção a ela. Tudo que Jesus... Deixa eu te dizer uma coisa, pode abrir os teus olhos. Às vezes você se pergunta assim, será que Deus quer que eu seja curado? Será que Deus quer ver meu marido liberto? Será que Deus quer ver a transformação e a conversão dos meus familiares? Deixa eu te responder uma coisa, preste atenção. Deus quer. Olha aqui para mim, Deus quer a solução do teu problema. Deus quer a transformação dos teus familiares. Deus quer a tua cura. Eu posso te afirmar isso. Não tenha dúvida no teu coração que Deus quer. Quando chegavam diante de Jesus, falavam assim, Senhor, se tu queres, eu posso ser curado. Jesus falou, beleza, eu quero. Seja curado então. Era simples assim. Nessa noite você pode estar se perguntando, Senhor, o Senhor quer a transformação do meu problema? O Senhor quer a solução dos meus negócios? O Senhor quer a mudança da minha vida? E o Senhor te diz, eu quero. E assim vai ser feito. Amém?